paz do Senhor mais uma vez para meus irmãos em Cristo Jesus, os irmãos que gostam de estar atentos à escola bíblica dominical. Mais uma lição venceremos hoje para a honra e glória do nome do Senhor. E justamente aqui vem nos falar, irmãos, a batalha a respeito das armas do crente para a batalha espiritual que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas é assim mesmo. Mas o Senhor nos deixou uma condição muito boa para que nós pudéssemos ter condições de lutar contra as adversidades e inimigos de nossas almas. O assunto, como os irmãos já sabem, é a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Aleluia! Louvado seja Deus! Nós sabemos, irmãos, que realmente enfrentamos uma batalha espiritual. Infelizmente, algumas pessoas subestimam por completo os ataques do inimigo e suas ciladas, não é? Já outras enaltecem o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário, meus irmãos, e que nos deu poder, não é? Contra as serpentes e escorpiões. Está lá em Lucas, no capítulo 10 e versículo 19, no qual nós estaremos meditando para ver realmente o que a palavra do Senhor nos ensina a respeito disso. Lucas, no capítulo 10 e versículo 19. Glória a Deus, que assim nos fala. Nos diz então a palavra: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Oh glória, aleluia! Mas isso, irmão, quem nos deu? Realmente Ele nos deu, não é? Eis aí vos dei autoridade, diz o Senhor Jesus, aleluia. Ele deu esta autoridade aos discípulos e, consequentemente, à sua igreja. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. O primeiro assunto vem nos falar a respeito do preparo espiritual do crente para a batalha, fortalecidos no poder do Senhor. Glória a Deus. Esta expressão na forma passiva, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui no Evangelho de João, onde nós já começamos a ler, irmãos, nós vamos ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, a palavra de Deus nos fala a respeito disto. Vamos ver aqui no capítulo 15 e no versículo 7. Nos fala então assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Louvado seja Deus. Olha aí que coisa maravilhosa, irmão. Mas se permanecermos com a palavra dele em nós,
O que é permanecer com a palavra do Senhor em nós, irmãos? Será simplesmente para lembrarmos dela? Em absoluto. Permanecer é você praticar o que ela nos mostra, o que ela nos ensina. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Foi para isso que ela ficou para nós. Aleluia! E em 1 João, no capítulo 1, no capítulo 1, em versículo 5 nos diz, versículo 3, nos diz desta maneira: e o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Olha aí, permanecer em comunhão, permanecer em contato uns com os outros, não é? Porque esta comunhão é feita por meio de Jesus Cristo. Essa comunhão eles já tinham com quem? Com o Pai e com seu Filho. E é mistério que nós também tenhamos esta comunhão. E como é que nós vamos ter esta comunhão? Observando e cumprindo a palavra e orando em todo o tempo. A palavra nos diz orando em todo o tempo, né? Porque nós não sabemos o que acontecerá no nosso dia a dia. Isso só Deus sabe. Pois bem, então nós temos que permanecer nesta comunhão e atentos à palavra do Senhor, né? Então a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras e ser devido à obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, como nós já lemos em Lucas no capítulo 10, versículo 19. O segundo vem nos dizer assim: vigilantes em toda oração e súplica. Louvado seja Deus. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Não é? Vamos ver se realmente isto, meu irmão. Aqui no livro de Lucas, glória a Deus. No livro de Lucas, né? No capítulo, vamos ver aqui. Lucas, glória a Deus, aleluia. Vamos ver em Lucas, no capítulo 21, e versículo 36. Glória a Deus. Lucas 21, 36. Vejamos então o que nos diz a palavra do Senhor aqui na sua bendita palavra. Glória a Deus. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Louvado seja Deus. Nos diz então assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, nós vemos e não caímos. Veja bem, não cairmos na tentação, não cairmos nas ciladas do inimigo. Temos que estar atentos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Como também ainda nos afirma lá no livro do profeta Isaías mesmo. Nós vamos ver isto aqui, lá no livro de Isaías. Louvado seja Deus. Aleluia. Escola dominical é Bíblia. Isaías, no capítulo 59, Isaías capítulo 59, e versículos 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha aí a palavra de Deus nos alertando, irmão. Por que muitas vezes não temos as nossas orações respondidas? Olha, o irmão diz assim: se tivermos fé, se estivermos meditando, mas existe também alguns porém.
Olha aqui o que separa-nos da presença de Deus: o pecado, não é? A desobediência à palavra. Eu fazer uma coisa contrária à palavra de Deus, então isso me afasta, isso impede, faz uma separação. Diz aqui no versículo 2, nós vimos aqui no primeiro que ele realmente, sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Faz separação, meu irmão. Então tem muita importância isto, não é? As vossas iniquidades, não é isso? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha aí, mais uma condição impeditiva, não é? Pecado, iniquidade, separa. É dizer, não permite que ele nos veja e também não permite que ele nos ouça para responder às nossas súplicas e às nossas orações. É por isso que temos que andar corretamente na presença de Deus. Aleluia! Pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica, segundo nos diz, conhecendo o campo de batalha, da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo, irmãos, como nos fala aqui em Efésios 6:11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos. Isso quer dizer o quê? Significa que é caluniador e acusador. Está escrito lá em Mateus 4:1, João 8:44 e 1 Pedro 5:8. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços como a propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas das suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Ele não quis confundir Eva através da serpente. Ele não falou, foi assim que Deus falou. Mas não é assim, quer dizer, ele confundiu a mulher, não é? Vemos outros exemplos, irmãos. Deturpar as escrituras. Está lá em Mateus, no capítulo 4, e versículo 6. Deturpar as escrituras. Em Mateus, vejamos, irmãos, para comprovar o que nos fala a palavra do Senhor, aqui em Mateus, no capítulo 4, né? E versículo 6, nos diz a palavra de Deus. Mateus 4, 6. Como é que ele tenta deturpar então, meus irmãos? Vejamos aqui um exemplo, não é? Nos diz então, ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aí, quis confundir o mestre. Imagine-me, o diabo querendo confundir o mestre com a própria palavra de Deus. Não é diferente como muitas pessoas aí usam a palavra para querer confundir, para querer mudar, deturpar, como está falando aqui o escritor, na lição, deturpar a palavra. Pois bem, ainda mais, não é? Vejamos aqui, dissimular e induzir a dissimulação. Veja bem, e ainda no quarto aqui diz, fazer falsos sinais. Isso tudo aqui tem referência, meu irmão. Leia aí na sua revista depois, cada referência dessa, que vai explicar para o irmão melhor a respeito de cada assunto desse. Veja bem, fazer falso, porque aqui eu não vou ter tempo para isso, para explicar esmiuçadamente. Mas graças a Deus que os irmãos têm a palavra do Senhor aí, não é? Para conferir o que o escritor está dizendo aqui. Pois bem, fazer acusações, está lá em Apocalipse 12:10. Semear incredulidade, está lá em 2 Coríntios 4:4.
promover ideologias anticristãs. Não é? Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Olha aí, meu irmão. Temos que estar revestidos da armadura de Deus. E nós vamos ver aqui o que é esta armadura. Né? O que é esta armadura que o crente tem que estar revestido. Certo? Pois bem, leia então cada tópico desse, porque eu não vou ter tempo de ler cada um aqui com os irmãos neste momento. Não é? Talvez se tivéssemos uma aula presencial fosse até possível, mas aqui tem que ser rápido. Pois bem, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Está aqui em Efésios 6,12, que é a leitura bíblica da nossa lição. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, não é aqui corpo a corpo, eu me degladiar com o ímpio, chamá-lo para briga, não. Não é nada disso. Nós temos até que evitar esses problemas, irmão. Evitar brigas, porque a palavra de Deus nos diz para que nós amemos até os nossos inimigos. Quanto mais tem que brigar então com eles. Isso é totalmente diferente. Então veja, o que a palavra de Deus está nos dizendo, que esta batalha é no campo espiritual e não no físico. Veja bem, e para vencermos essa batalha no campo espiritual, tem que ter meditação da palavra e oração. Somente assim nós vamos vencer, meus irmãos. Veja bem, mas a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Aqui em 1 João, irmãos, 1 João capítulo 5 e versículo 19. Vamos ver aqui no versículo 19 de 1 João, o que nos diz a palavra do Senhor. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha aí, a diferença do crente para o não crente. Não é? Por que eles vivem atribulados, estão cometendo chacinas, erros, crimes hediondos, filho contra pai, pai contra filho, não se entendem. Vocês verem aí que a violência graça assustadoramente, não é? Então quer dizer, meus irmãos, e no meio do povo de Deus, graças a Deus, não existe isso, porque nós somos um povo diferente. Nós temos a paz de Cristo, coisa que o mundo não tem, porque o mundo jaz no maligno. Diz a palavra do Senhor: sabemos que somos de Deus, aleluia, e que o mundo inteiro jaz no maligno. E é justamente por isso que eu não tenho que trocar farpas com esses elementos, porque eles estão no maligno. E se orar, combater com oração, com jejum, levando a palavra, é com isso que nós vamos vencer o mundo. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal, do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Está lá em 1 Pedro 5, 8 e 9. Aqui já dá para ler que nós estamos aqui com a Bíblia aberta justamente aqui em cima. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Aleluia! E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Não é? É maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Glória a Deus. Então veja, irmão, que a palavra de Deus é bem clara. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal, nós vimos aqui na área tanto individual quanto na área coletiva. Por exemplo, vemos pessoas aí criando leis absurdas, até mesmo contra os cristãos. Isso já é numa área coletiva. O inimigo trabalhando em área coletiva, trazendo coisas absurdas, como nós vemos aí, aceitar casamento entre homens, casamento entre mulheres, uma coisa que a Bíblia condena, mas eles aprovam com leis absurdas aí. Isto é o diabo trabalhando de uma forma coletiva, E também nós sabemos das individuais, meu irmão.
marido contra esposa, esposa contra o marido, não atento à vigilância, e aí leva a pecar, leva a brigar, leva a falar palavras grosseiras, que machucam um ao outro. Isso aí já é na área, o quê? Individual, não é? Então nós temos que estar o quê? Vigilantes, irmão, vigilantes. Diz aqui no 3, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hortes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos, mas aí já foram vencidos por Cristo. Os títulos, principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Eles são malignos. Esses agentes formam as hortes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Destruir pessoas é o que mais eles gostam de fazer, destruir, não é? Destruir os lares, transformar pessoas que trabalham, que têm bom emprego, que vivem bem com a sua família, em farrapos humanos. Deixam as famílias, se embrenham nas drogas e aí viram o que viram, não é? Então veja, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder, e potestade e domínio. Oh, glória! O poder de Deus, meu irmão. E é esse que nós servimos. Foi Ele que nos comprou por alto preço. É com Ele que nós convivemos. Não é? Então, por que temer? Se nós temos Cristo do nosso lado. Nos diz a palavra de Deus que maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Aleluia! Louvado seja Deus. Agora as armas espirituais. Indispensáveis ao crente. Vejamos aqui. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panoplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Glória a Deus. Na parte A, que diz assim: cingidos os vossos lombos com a verdade. Não é? Verdade retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Ou seja, o cinto que ele usava mesmo para segurar, não é, os armamentos e tudo mais. O cinto, que significa o quê? Cingir então os vossos lombos. Colocavam o cinto sobre os lombos, não é? Colocavam o cinto ali para guarnecer, segurar. Cinto, verdade. Com a verdade. É por isso que a Bíblia manda que o crente seja sincero. Seja a sua palavra sim, sim e não, não. Fala que a mentira é própria do diabo. Não convém ao crente, nós não podemos mentir. Temos que falar a verdade, sofrendo as consequências ou não. Não é? Mas nós temos que falar a verdade. Se erramos, caímos, temos que ser sinceros e dizer: eu caí, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz errado, mas eu estou arrependido. O verdadeiro arrependimento, meu irmão. Ninguém vai jogar tua alma no inferno, não. Deus não faz isso. Certo? Mas você vai ter que se arrepender, confessar os pecados e permanecer firme e fiel a Deus. Confessa e deixa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Oh, glória! Então veja, com a verdade. Cinto quer dizer a verdade, meu irmão.
vestido o quê? A couraça da justiça. Trata-se o quê? Justiça, irmão, quer dizer o quê? O cara tem que andar corretamente, né? Andar em retidão na presença de Deus. Andar corretamente perante a igreja, perante os salvos, perante o pastor, perante todo mundo, principalmente, irmão, perante Deus. Desse ninguém pode se esconder. Ninguém pode fazer nada. Eu posso me esconder de qualquer irmão da igreja, mas de Deus jamais, né? Ele vê tudo, ele sabe de tudo e está tudo anotado lá. Ele já tem o computador feito desde que o mundo foi feito, viu, irmão? O computador para nós veio muitos séculos depois, como agora. Mas para Deus lá, ó, está tudo ok, tudo em dia, né? De todo mundo. Então veja, vestida a couraça da justiça, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Retidão, não é? Andar corretamente, com retidão perante as pessoas. Não servir de pedra de tropeço, mas permanecer fiel a Deus. Não servir como escândalo, mas ser reto, correto, não é? Assim é que tem que ser. Infelizmente, muitas pessoas dão um mau exemplo, seja não honrando os pagamentos, os compromissos, o que denota contra ele. Aí, aquele crente é muito picareta. Então, não é mais crente mesmo. É um cara com uma falha de caráter, certo? E aí, pega mal, muito mal. Aí vai ter que pedir para o Senhor corrigir. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós somos o quê? Nova criatura. Então, as falhas que nós temos, é só pedirmos a Ele que Ele vai nos conceder. Se o cara era mulherengo, vai deixar de ser. Se era faísta, vai deixar de ser. Se era enganador, vai deixar de ser. Assim que tem que ser, meu. Então vejamos. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Calçado, irmão, quer dizer os sapatos, não é? Então veja, confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Será em Romanos 1,16. Irmão, procure ler aí na sua Bíblia, meu irmão. Procure ler na sua Bíblia para que entenda bem. Então veja, calçados aos pés na preparação do Evangelho da paz. Então sapato quer dizer o quê? A paz que vem da onde? Das boas novas que o crente vai levando para todos aqueles que desejam ouvir. Glória a Deus. Então vejamos mais. Tomando sobretudo o escudo da fé. Longo, retangular, feito de madeira, como era feito antes. E couro, isso era o escudo do soldado. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus. Desculpe, irmão. A fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Então essas coisas, se você tem a fé alicerçada em Cristo, nada disso vai te derrubar, nada disso vai te atingir. Podem te caluniar, não é? Podem mentir a seu respeito, certo, meu irmão? Podem fazer isso tudo. Rebeliões contra a tua pessoa, calúnia, isso o diabo usando as pessoas para fazê-lo, mas nada mais é do que o diabo fazendo. Então você tem o quê? O escudo, glória a Deus, é o escudo da fé. Então o escudo simboliza a fé do cristão, a fé inabalável em Cristo, aquela que realmente dá certeza da salvação e que Cristo realmente veio para salvar a humanidade e que Ele é galardoador dos que o buscam, aleluia. Louvado seja Deus. Agora vem o capacete da salvação, irmão. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. Então veja bem, irmãos, capacete é o que o motociclista usa aí, as pessoas usam para proteger a cabeça. Quando bate, aí muitas vezes a queda não é mortal, por quê?
porque houve uma proteção, né? E a cabeça é algo realmente, se acontecer um acidente com ela, causa um traumatismo e aí se torna muito grave, né? Então veja, então o capacete serve para isso. E é o capacete o quê? Da salvação, traz a nossa cabeça, a nossa ideia, a nossa mente, né? Que nós somos salvos, é por isso que nós temos a certeza da nossa salvação. É o capacete simboliza a salvação, aleluia. E a imprescindível arma ofensiva, finalmente, irmãos, aqui a arma ofensiva que o crente tem, qual é? É a Bíblia Sagrada, a espada, meu irmão. Diz a palavra do Senhor, a espada do Espírito, aleluia. A única arma disponível, tanto para a defesa, quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, é juntinho ali, ó. O enfrentamento, meu irmão, ele é diário e acontece corpo a corpo, né? No nosso dia a dia, nós temos esses enfrentamentos com o inimigo, né? E nós temos o que fugir da aparência do mal, temos que refutar o mal, não aceitar o mal, não embarcar nos convites maliciosos que existem, não é? Feitos de uma forma para que você cometa erros na vida. Nós devemos fugir. Então todo dia o elemento é confrontado. É uma batalha diária, corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, aleluia, inspirada e penetrante. Está lá em 2 Timóteo 3,16 e Hebreus 4,12. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. 2 Timóteo, irmãos, 2 Timóteo, glória a Deus, aleluia. Vamos ler aqui na palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, e versículo 16. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor eternamente. Glória a Deus, aleluia. E vejamos também, irmãos, em Hebreus, no capítulo 4, e versículo 12, o que nos diz a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Diz então desta maneira: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Oh, glória a Deus. Está vendo, meu irmão? Como nada foge à palavra do Senhor. Ela está aqui para realmente falar fundo ao nosso coração, falar fundo ao nosso ser. Se nós meditamos nela, nós não caímos na tentação, nós não caímos em cilada. Por quê? Nós vamos estar capacitados, vamos estar bem armados com a palavra do Senhor para rechaçar as ciladas do inimigo. Louvado seja Deus. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, meu irmão, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Louvado seja Deus. Então medite, irmão, nesta palavra diuturnamente. Busque conhecer mais, ler mais a palavra de Deus para ficar fortalecido. Aleluia.
é o nosso alimento espiritual. Louvado seja Deus. Então aqui eu falei, irmão, das 5 coisas da armadura que o crente tem que ter: o cinto, que é a verdade, a couraça da justiça, que é a retidão, não é? Os sapatos, que é a paz que vem das boas novas. Falamos sobre o escudo, que é a nossa fé, aleluia. Falamos sobre o capacete, que é a nossa salvação, louvado seja Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia. Então, irmãos, a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela excelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão, aleluia. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus, aleluia. Oh glória, que lição maravilhosa, irmãos. Então você já conhece as armas do crente para poder vencer o mal, né? Mas depois não ter aquela desculpa: a serpente me enganou, não é? Ela pode tentar, mas ela não vai te enganar e nem te derrubar, se você estiver vestido realmente com a armadura do cristão, que nós acabamos de aprender aqui nesta lição maravilhosa e na palavra de Deus. O Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa nos ajudar, nos guardar, a nós permanecermos firmes na presença de Deus e a perseverarmos nessa batalha, combatendo o mal sempre, mas cheio do poder de Deus, irmão. Cheio do poder de Deus, cheio de conhecimento bíblico e de oração, para que a nossa fé seja cada vez mais e mais alicerçada. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos, já creio que logo estaremos com cultos presenciais, né, para a honra e glória do nome do Senhor. Creio nisto. Vemos que as coisas já estão melhorando e nós cremos que realmente o Senhor é quem nos dá a vitória. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.